noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV de Rádio Chico Xavier, 19 horas, horário do Brasil, terceira quinta-feira de todo mês. Temos aqui na playlist, para quem não sabe, aqui na TV Rádio Chico Xavier, e para quem está assistindo no meu YouTube, também temos uma playlist com algumas dezenas, mais de 50 encontros, já estamos por aqui. Tomara que vocês gostem, se é a primeira vez que vocês estão chegando. E para quem já está conosco há algum tempo, sejam bem-vindos novamente. Que alegria estar aqui com vocês. Tema de hoje, problemas familiares. E aí, alguém se identifica aí? Me diz aí, alguém levanta a mão nesse momento? Quem é que vai se identificar um pouco com a questão do problema na família? E principalmente uma nova visão, uma visão diferenciada, vamos chamar assim, que a doutrina espírita elucida muitas questões que nós muitas vezes não conseguimos entender muito bem. Por que eu tenho tanto problema na minha família? Por que às vezes aquela fulana, aquele fulano é tão difícil, meu primo, meu irmão, meu filho, meu cunhado? É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Mas antes de mais, vamos fazer a nossa oração, elevar o nosso pensamento. Então vamos lá, eu convido a fecharem os olhos, quem tiver vontade, rogando a Deus, primeiramente, por essa encarnação e pela família que nós nos encontramos, ou para quem não tem família, também da mesma forma. Nada é por acaso. E assim rogamos, agradecemos a Jesus, nosso mestre de amor que nos ensina a felicidade, através das relações, através da família também. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos acompanha sempre em momentos como esse que buscamos refletir e principalmente aprender com o Mestre Jesus. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais esse encontro, nessa tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá pessoal, vamos começar. Temos aqui uns minutinhos para falar um pouquinho sobre família. Então, problema na família. Por que acontece isso? Família é um celeiro para nós aprendermos aquilo que a gente ainda não aprendeu. E a gente vai falar de amor. Dentro da família a gente tem elementos que a gente ama e que a gente cuida e que a gente tem uma troca muito natural e aquela conexão muito fácil. Mas também tem ao contrário, como num ímã, um magnético, que cola e fecha e gruda muito fácil, tem um lado oposto, aquele que você faz uma força e espana o tempo inteiro. Sabe como é que é? É disso que a gente vai falar hoje. Por que será? Por que será que temos, através da família, a dinâmica de aprendizado no amor que a gente não realizou lá atrás? Por isso que na dinâmica familiar temos reencontros de amigos, de amores e reencontros de desavença, de inimizade, de raiva, de ódio, de tiro, de vingança, de morte, de maldade, de tanta coisa ruim. E temos a bênção. O que é a bênção, né? A bênção é o véu do esquecimento. Por que o véu do esquecimento? Vamos lá. Vamos fazer um exercício agora aqui para o futuro, tá? Imagina aqui aquela pessoa que você não vai com a cara hoje. Esquece a vida do passado. Vamos trabalhar daqui para frente, rapidamente aqui. Me acompanhe. Aquele que você não vai com a cara. Eu não gosto da fulana de graça. Por quê, Nelson? Porque ela me roubou, ela me enganou. A fulana, eu não gosto dela. Ela me deseja mal. Já discuti com ela. Nem pensar. Nem pensar. Ok. Você está no seu direito? Claro que você está. Somos seres humanos, brigamos, batemos um no outro. Ok, muito bem. Agora, uma coisa eu vou garantir para você. Um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos aprender a nos amar todos uns com os outros, conforme o Mestre Jesus nos ensinou. Filhos de Deus, todos irmãos. Difícil enxergar essa irmandade, né? Desejar o próximo que a gente quer conosco. Muito bem. Vamos lá, vamos seguindo. Aí, o que acontece? Aí a gente brigou feio lá com aquela fulana, que eu não vou com a cara. E como é que eu vou fazer para aprender a amar ela? Se não, através do véu do esquecimento. E talvez essa fulana que eu não vou muito com a cara e que eu não gosto, que eu já briguei nessa encarnação, que eu não posso nem ouvir falar o nome, que não me diz nem o nome, nem a primeira letra já me irrita, já me sobe o sangue, é através dessa bênção, do véu do esquecimento, que eu não vou lembrar de nada, vai ter animosidade aqui gratuita, ok?
Isso a gente vai falar já já. Porém, vai ser a oportunidade de eu amar essa criança que chega nos meus braços, tão inocente, que eu já nem lembro de um passado. E aquele espírito ali da fulana, do ontem, quer dizer, fulano do hoje, né? A gente está jogando para frente. Então, entender essa perspectiva muda muito o cenário para a gente entender, às vezes, essa animosidade gratuita que a gente tem com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele filho, com aquela filha. Aqui é importante falar, pessoal, porque há uma questão social, uma pressão muito grande de que temos que amar os nossos filhos. E sim, claro, vamos amar, mas olha só, o amor está vinculado à educação, está vinculado ao cuidado, está vinculado a dar o melhor para aquele ser que hoje temos aqui o momento com ele, que está na nossa responsabilidade, não por um acaso. Agora, vamos lá. A animosidade, muitas vezes, por um, e o contato com o outro, mais próximo, a amorosidade, é natural. E aqui é importante falar porque essa pressão social, muitas vezes, exerce uma influência enorme, como se, não, eu não gosto mais de um do que do outro, ou filho preferido. Olha só, pessoal, se a gente está fazendo, enquanto pais, o papel de doar o melhor, o amor, tá tudo certo. Agora, também é natural a gente ter uma conexão com um espírito mais forte do que com o outro. Por quê? Porque esquece se fosse filho. Na vida, na troca, a gente não tem naturalmente uma conexão que acontece de forma mais automática com um e com o outro, de uma forma que tem uma animosidade, a gente não bate muito. Então, dessa mesma maneira, somos todos espíritos reencarnantes em momentos diferentes, em estágios diferentes, vibrando diferente, ok? E o que vai acontecer? Acontece que esses ficam nossos filhos. Entender a questão espiritual muda a dinâmica, muda a percepção e tira essa vinculação única, exclusivamente material, do sangue, do DNA, que claro que é importante, a família, o sobrenome, os antepassados, tudo isso é importantíssimo, a gente não está diminuindo. Mas vamos nos entender e nos enxergar como espíritos reencarnantes, vivenciando mais uma experiência. Numa família, talvez que a gente já teve laços no passado, ou talvez não. Mas vibracionalmente a gente está conectado, isso é importantíssimo a gente dizer. No planejamento reencarnatório, no meu, no seu, no do teu filho, no teu irmão, tem alguns elementos que são factíveis, que são quase que inegociáveis, vamos dizer assim. O momento onde a gente encarna, o organismo que nos alberga e a família que nos concebe. Maior a família ou menor a família, aí tem vários desdobramentos que a gente pode analisar no contexto individual de cada um. Eu vou sempre aqui, pessoal, generalizar o ensino e cada um vai adaptar conforme a sua dinâmica enxergando a tua família, o teu relacionamento, os teus pais, se você teve pai, os teus filhos, se você tem filho, os teus irmãos, se você tem irmão, o teu sobrinho, a tua sobrinha. Aonde que tem coincidência aí, aonde tem acaso, aonde, independente de se você lembra e percebe alguma conexão na encarnação passada ou não, aonde existe essa proximidade ou essa animosidade hoje, independente do passado. O mais importante aqui a gente entender, pessoal, é o que isso traz para mim, o que isso traz para você. Porque muitas vezes a gente, aqui no meu espírito, fica tentando fazer os links e as conexões com o passado. Ótimo, legal, tem encarnação, a minha filha com certeza já tem um laço, uma coisa muito boa, ou não, tudo bem. Agora, a pergunta é, para que ou por que estamos juntos novamente? Se tem uma coisa fluida, que corre muito bem, um relacionamento saudável, uma conexão muito forte, eu já posso adiantar para vocês, para fortalecer uns aos outros nessa caminhada. A tua filha, o teu filho, está na tua caminhada, a tua mãe, o teu pai, a caminhada dele ou dela individual, e você está na sua individual. Vamos separar, mas ao mesmo tempo vamos juntar. Para quê? Para somar. Então somamos uns aos outros exatamente para fortalecer essa caminhada e cada um dentro do seu planejamento reencarnatório, com as suas provas, as suas expiações, vamos nos fortalecendo uns aos outros. Ótimo. Porém, ao outro lado, ao lado da animosidade, ao lado da rixa, da briga,
daquela coisa que não bate, da rebeldia, da predisposição a não bater, porque nunca bateu. Agora que vem a grande pergunta: é para se afastar, que muitas vezes é o que a gente faz, ou é para aprender alguma coisa? E aí eu vou mudar aqui o título. O título de hoje é Problemas na Família, né? Problemas familiares. Eu vou mudar o título para Oportunidades Familiares. Aqui muda a visão. A família é a mesma. A pessoa que você não se dá bem é a mesma. A diferença é, você pode enxergar isso como um problema e se afastar. Deus me livre, eu quero me livrar, é o livramento, não quero mais saber, vou virar as costas, vou resolver o problema. Ou enxergar isso como uma oportunidade para você. E para ele também, ou para ela também. Mas para ela e para ele, deixa que ela ou ele veja ou não veja nada. Veja oportunidade ou não veja oportunidade. Mas você, que talvez já tenha alguma consciência e um olhar, e faz sentido tudo isso, olhando espiritualmente, para essa encarnação, para essa personalidade, não diminuindo ela de forma nenhuma, mas entendendo algo a mais, algo além, algo acima, espíritos que nós somos, daí a gente passa a olhar um pouco diferente e percebe, peraí, então o que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que aprender aqui que eu ainda não aprendi? Porque se eu estou com um familiar que eu não me dou bem, e nunca me dei bem, e tenho uma animosidade muito forte, o que eu tenho que aprender no sentido do amor que eu ainda não aprendi? Porque o mais fácil, o mais natural, pessoal, é se afastar, é brigar. Não quero nunca mais ver na minha vida. Na primeira oportunidade eu viro as costas. E aí, se isso acontecer, eu já vou antecipar para vocês. Olha só, encarnação que vem volta de novo. Simples assim. É, o cachorro querendo pegar o próprio rabo, ou fugir do próprio rabo. Não é correr, é fugir, né? Ele está fugindo do próprio rabo, ele vai fugindo, ele vai fugindo. E assim voltamos, reencarnamos de novo. Se você tem na tua família algum reencontro na dinâmica para alinhar alguma coisa que ficou desalinhada, no sentido da animosidade, da briga, da revolta, da vingança, da raiva, do que quer que seja do passado, então pouco interessa, mas se tem aí algo, um sentimento, uma sensação muito forte que sempre teve, eu vou adiantar para você, olha, reconcilia-te com teu adversário enquanto há tempo. Menos isso, não. Entende o que eu quero dizer? Não tem como escapar. O nosso livre-arbítrio, temos? Claro, a gente pode fugir, mas vai ficar fugindo o tempo inteiro. Até que vai chegar uma hora, uma dinâmica que a gente não vai ter muito como fugir. O nosso livre-arbítrio temos, sim, mas de alguma forma ele está bem cerceado, para não dizer bastante. Então perceber isso muda a dinâmica. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Acredito que não é novidade para a maioria das pessoas que está aqui, mas é importante saber o que? Relembrar. Falar, bater, relembrar para quê? Para dar um olhar diferente desse olhar que a gente tem, simplista da matéria. Muitas vezes a gente está ainda muito mais no primitivo do que na sublimidade. Olha para você, perceba como é fácil se irritar e como é difícil amar. Vou repetir, como é fácil se irritar e como é difícil amar. Eu não sei para vocês, mas para mim é, tá? Acredito que para vocês é também, porque se a gente está aqui junto, nessa batalha, caminhando, tentando aprender algo melhor, tentando aprender a ser feliz, como o Mestre Jesus nos ensina, essa direção do amor que nos clama e nos convida a esse burilamento pessoal. O que é o burilamento pessoal, né? Uma palavra bonita, né? Difícil. Pega aí no dicionário. Burilamento pessoal é trabalhar aí o teu eu. É muitas vezes tomar aquela aguinha lá do Chico Xavier e pensar uma, duas, três vezes. E se tiver que perdoar, aí é 70 vezes 7, 3 pontinhos, para a gente nunca chegar nessa matemática final. E assim aprender aos poucos através dos problemas familiares, das dinâmicas que se apresentam, mais uma vez, não por um acaso. O que acontece muitas vezes, eu digo aqui, no movimento espírita, não só, mas eu vou pegar exemplos que são exemplos mais próximos, né? É assim, eu já sei que eu tenho que aprender a amar,
Eu quero aprender a amar através do exercício. Qual é o exercício? O exercício da caridade. Está muito fixo aqui, ó, tatuado na testa. Fora da caridade não há salvação. E aí a gente vai buscar a caridade aonde? Lá no centro espírita. A gente vai buscar a caridade lá na questão para ajudar o mais necessitado, o morador de rua, aquele hospital. E tudo isso é muito nobre, é muito bom. Devemos fazer, claro, bate palma, nota 10. Porém, muitas vezes a gente está fugindo da caridade lá na família. Quantas vezes nos ocupamos com o mundo externo, e que bom que a gente está fazendo caridade, não estou criticando, não, de forma alguma, ok? Mas para quê? Para fugir do problema lá em casa, para fugir do irmão, para fugir do marido, para fugir do filho, para não lidar diretamente com aquilo que está afligindo e que tem um confronto enorme. Então, às vezes, é mais fácil fugir para fora do que lidar com o que dentro. Se você está fugindo para fora fazendo a caridade, ótimo, ok? Menos mal. Mas a maioria das vezes a gente foge para fora porque não quer lidar com o problema. Lá dentro não faz nem caridade, não faz nada. Mas eu vou voltar ao foco aqui. O foco é a família. O foco é a família. Dever de casa se faz em casa. Então, se a gente vai aprender a amar, que essa é a proposta desafiadora para todos nós aqui, nessa vida, na minha, na tua, que vão aparecendo oportunidades em momentos diferentes, formas diferentes, em dinâmicas distintas, para a gente aprender a amar, eu vou dizer para você, faz o dever de casa. O dever de casa começa lá em casa. Começa aí na tua casa. Porque como é que dá para amar o mundo se a gente não consegue amar aqui o meu irmão, a minha irmã, o meu filho direito, se eu não conseguir organizar? Sem utopia, tá, pessoal? Sem utopia. Muitas vezes essa utopia do amor, a gente entra naquela ideia idealizada da família perfeita. Aquela família lá do Instagram, do Facebook, que é a antiga família Doriana, lembra? Da propaganda da margarina. Aquela coisa linda, perfeita, que ninguém briga. Isso é utopia, tá, pessoal? Não sei por que é utopia. Utopia porque aquele mundo maravilhoso que parece Disneylândia da fotografia, aquela fotografia bonita do Natal, é um momento feliz, claro. Existem momentos felizes, óbvio que existem, mas também existem momentos tristes. Imperfeitos espíritos que somos, no seio familiar, a gente acaba brigando, tendo uma desavença, uma palavra atravessada. Quando eu digo briga, não precisa necessariamente brigar, verbalizar, ou mesmo as pessoas chamam até o confronto físico. Não estou falando isso. Sair desse espectro, dessa ideação de que é a família doriana, de a família perfeita. Muitas vezes acreditamos e queremos muito vivenciar isso, mas vamos lá. Isso não é real. Na condição evolutiva, enquanto nós nos encontramos, essa felicidade da fotografia não existe. Pode existir momentos alegres. Agora, aquela família que você acha que é perfeita, lá da fulana, da famosa, do artista de Hollywood, isso é o que se apresenta para o mundo. Essa é a fotografia de Natal. Só que a fotografia de Natal está lá na sala, na sua, né? Se você tiver uma foto de família. Agora, hoje em dia, na dinâmica da internet, do Instagram, dos posts, as pessoas estão sempre tirando todo dia fotos bonitas e lindas da família perfeita. Raros aqueles, agora já demonstram mais um pouco, mas raríssimos aqueles que abrem a vida num todo, não só a parte boa. Perceba você, normalmente o que a gente coloca no Instagram e no Facebook? A gente coloca as coisas legais, a gente coloca as viagens, a gente coloca as fotos bonitas, né? É aquela ideação que a gente... E não tem nada de errado nisso, tá, pessoal? Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é raríssimas as vezes que a gente coloca alguma coisa negativa, né? Quem é que posta foto aí com a cara que acabou de acordar? Quem é que faz? Quem é que faz uma live na hora que tá brigando com o filho, ou o filho tá fazendo uma birra, ou que tá discutindo com o marido? Quem é que faz isso? Na hora do vamos ver. E posta depois. Raríssimas as pessoas. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, isso faz parte, é normal, é natural, não tem nada de errado nisso, mas não vamos confundir, e cuidado, tá, pessoal, para não confundir
essa ideação da família perfeita, ou família ideal, ou idealizada, que não existe. Que a gente vai confundindo palco com bastidor. Okay? O bastidor é o que está por trás da câmera e da fotografia. Essa pressão social acontece muito de uma forma irracional, inconsciente. Como é que é isso? Você olha para tua casa, para tua família, as crianças remelentam, fazendo um monte de birra, arrumando quizimba e problema com besteira. Aí você olha assim e fala, meu Deus do céu, bota a mão na cabeça pensando, meu Deus do céu, eu queria tanto ter aquele filho lindo e maravilhoso daquela fulana lá, famosa, sabe? Nossa, seria tão bom. Não esse meu filho aqui, essa minha filha que só dá trabalho, dor de cabeça. Às vezes algumas mães até mostram, olha como é que fulano é bonzinho, tipo, copia e cola. Eu quero que seja assim. Palco e bastidor, pessoal. Lá nessa família, na pessoa que você está idealizando, também existem problemas. Por que existem problemas nessa família? Porque também é um espírito reencarnante como você, imperfeito, imperfeita, como o teu filho. Se tem um status social, se tem fama, se tem dinheiro, se tem poder, isso não representa evolução a nível espiritual. Já te digo já. Se não for espírito de luz, que são raríssimos aqueles que encarnam aqui, que são os espíritos missionários, mas raríssimos, tá? Tá na mesma batalha, como eu e como você. Espíritos imperfeitos, orgulhosos e egoístas, como eu e como você, na caminhada aprendendo a amar. Cada um no seu grau evolutivo, a gente não está aqui para comparar nada, tá? O que eu posso dizer é, se estamos encarnados aqui no planeta Terra, bem-vindo ao mundo de orgulhosos e egoístas. Então você pertence sim, meu irmão, minha irmã, como teu filho, como tua filha, como a pessoa famosa lá do Facebook, do Instagram, artista XPTO, YZ. Entenda que a gente é farinha do mesmo saco. Ah, mas eu não sou igual a fulana. Que bom que você já reconhece que você é um pouco melhor, mas olha só, você ainda não está muito, muito melhor não, tá? Se você tivesse muito, muito, muito melhor, eu vou te adiantar aqui, é má notícia. Quer dizer, má e boa. Você não estaria mais encarnado aqui. Ok? Simples assim. Quem está aqui está vibrando com esse planeta. Está vibrando com orgulho e egoísmo. Porque se já não tivesse mais, se fosse menos orgulhoso e menos egoísta, já estaria em outro patamar. E estando em outro patamar, não precisa encarnar num planeta como o planeta Terra. Já estaria em outro orbe, encarnando num outro planeta. Numa outra galáxia, não sei, em outro local. Simples assim. Então, se entenda e olhe para você, aproveita, deixa, para olhar o teu filho, a tua irmã, a tua família, o quanto tem de orgulho e egoísmo nele, nela, e você também. Porque o que mais acontece com muita facilidade é a gente ver um monte de problema na família e nós somos os perfeitos, né? E eu não tenho problema nenhum. Problema tem ela, problema tem ele lá que me perturba, né? Eu não tenho nada, não tem problema nenhum. Não sei nem porque eu encarnei aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Não sei nem porque eu vim parar nessa família. Acho que o planejamento reencarnatório errou, né? Caí da boca da cegonha, Deus mandou aí errado. Errou o CEP. Entender o nosso egoísmo, entender o nosso orgulho, é perceber que através dos nossos irmãos que hoje estão encarnados no seio familiar, seja que nomenclatura for, irmão, filho, cunhado, tio, enfim, na dinâmica, no seio familiar, vamos chamar assim, ele é ou ela é um espelho, um reflexo daquilo que nos toca, enquanto espírito, que temos que evoluir. Esse espelho a gente pode tirar como uma fotografia. Por isso que eu disse lá no início, vou repetir, é oportunidade. O problema na família é oportunidade familiar. Para quê? Para você crescer. Ah, mas o outro é assim, assado. O problema é dele, o problema é dela. O foco é ir contigo. O que você está aprendendo nessa dinâmica? Ou você está só repetindo e replicando o erro? E entrando na briga? E subir um tom, o outro sobe o tom também, o outro sobe o tom, aí fica todo mundo subindo o tom, e a gritaria, o barraco, aí a casa cai.
Enquanto a gente não mudar o olhar, a gente fica repetindo o ciclo. E quantas vezes vai precisar repetir o ciclo? Eu vou dizer, até você quebrar o ciclo. Ah, mas o ciclo depende do outro, sim. Mas também tem aquela frase clássica, quando um não quer, dois não briga. E é verdade. Para a briga acontecer, precisa dois lados. O outro pode até brigar com você, mas você não precisa brigar com ele. Da mesma maneira que bate, volta. Quando tem reciprocidade, quando tem conexão, aí sim, aí os dois brigam. Aí falou, voltou, voltou, falou, e fica uma dinâmica. Hoje em dia tem um nome bonito, né? Tóxica. Uma dinâmica tóxica. Perpetuando muitas vezes esses encontros ou reencontros menos nobres ou menos bonitos de um passado. Porque para brigar é muito fácil, para amar é o mais difícil. Para relevar, para perdoar, para entender, para compreender, para ter compaixão, para fazer o próximo que eu gostaria que fizesse comigo. Nossa, como é difícil isso, né? É fácil falar demais. Como é difícil só fazer isso, pessoal. Se a gente conseguir só fazer isso, já está nota 10. Por quê? Porque já está amando. Já está se comportando. Não tem sentimento nenhum ainda. Olha, não vou com a cara da fulana, a minha irmã aqui. Vamos pegar um exemplo. A minha irmã, eu não gosto. Não é minha irmã, não, tá? Eu tenho irmã, eu gosto dela. Mas vamos lá. A minha irmã, vamos fazer um exemplo aqui. A minha irmã, nunca gostei dela, desde sempre. Não vou com a cara. Ela é uma cobra, ela me faz mal. Olha, é um problema. Muito bem. Agora, quem é que vai quebrar esse ciclo aí? Quem é que vai quebrar esse ciclo? É você que vai quebrar esse ciclo. Ninguém mais pode quebrar esse ciclo. Enquanto a gente fica delegando para o outro, ah, mas a outra fez, ok. E aí? Como é que está o sentimento aí? Ah, o sentimento está negativo, tá bom. Já consegue fazer com ela o que gostaria que tivesse contigo? Talvez a gente não esteja no estágio, pessoal, de amar enlouquecidamente como amamos algumas pessoas. Mas se está no seio familiar, faça com o outro que gostaria que fizesse contigo, já está amando, já está tendo um comportamento amoroso. Essa é a proposta do Cristo. A proposta do Cristo, tem várias análises que a gente pode fazer, mas a proposta do Cristo funcional, aquela que dá para realizar, é fazer com o outro que gostaria que fizesse contigo. Ponto final. A gente não está falando se eu amo o outro, se eu vou com a cara do outro, se eu me dou bem com o outro. A proposta nessa, tem várias análises, tá? Mas nessa análise é muito simplista. Faça com o outro que gostaria que fizesse contigo, gostando ou não gostando, se dando bem ou não se dando bem, indo com a cara ou não indo com a cara. Dá para entender? Problemas familiares. É isso, pessoal. Esse é o tema de hoje. O que eu falei aqui de diferente? Nada. Mais do mesmo. Mas como eu disse lá no início, eu quis repetir porque é um tema que vai bater, que bate, e que talvez esse vídeo não esteja valendo nada para você agora, mas talvez daqui a um tempinho você vai precisar desse vídeo. Pode a tua família trazer uma dinâmica nova, que você vai precisar perdoar, ter um novo olhar, trazer um novo olhar. E aqui a doutrina espírita nos traz esse olhar além dessa configuração, dessa personalidade, desse momento. Ter um entendimento mais profundo dessas relações que estão aqui não por acaso. Entender e ampliar esse olhar e trazer uma nova consciência nos ajuda. Vai resolver o problema? Não, não vai. Não vai resolver problema nenhum. Mas nos ajuda a ter mais compreensão, a ter um olhar mais amoroso, ou não. Tá? Para mim ajuda. Tomara que ajude vocês também. E é aqui que está a doutrina espírita diferencial. O que a doutrina espírita faz? Ela traz mais informação. E com mais informação dá para fazer o quê? Dá para fazer melhores escolhas. Só isso. A doutrina espírita não vai fazer milagre na vida de ninguém. Muita gente acha que, porque eu virei espírita, agora sim tem um lugar do nosso lar. Seria tão bom se fosse assim tão fácil. Vai te trazer mais informação, mais responsabilidade, um novo olhar sobre a vida, sobre o mundo e principalmente sobre você. Que essa é a única diferença que a gente pode fazer. Tá bom? Pessoal, chegamos no nosso horário. Espero que tenha tocado alguma coisa.
normalmente falar sobre família acaba tocando. Se você gostou, escreve aqui para mim, família. Um tema que dá para repetir bastante. Eu posso pegar essa palestra e falar daqui a um mês, um ano, 5 anos, mais ou menos a mesma coisa, mudando um pouco o contexto, mas vai tocar ainda. Por quê? Porque o desafio está aí na tua casa e está aqui na minha. Tá bom? Pessoal, beijo e abraço a todos e vou agora fazer a oração antes que a gente se esqueça, para encerrar. Quem quiser, fechando os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso amigo, mestre, aquele que nos estende a mão e nos mostra o caminho da felicidade através do amor. E agradecemos a espiritualidade de luz por mais esse encontro, por mais essa palestra, por mais essa reflexão que a gente pôde fazer aqui em conjunto. Relembrando o ensino do Mestre Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Até mês que vem, pessoal. Beijo e abraço a todos. Olha, beijo aí na família de vocês também, tá bom? Tchau, tchau.